Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia, paz e bem. É Bruno Black. Nós vamos hoje, com muita alegria, celebrar a Sagrada Liturgia nesse tempo do Advento do Senhor Jesus. Nosso Evangelho de hoje será o de Mateus 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, nessa terça-feira da terceira semana do Advento, nesse dia 14 de dezembro, nós também celebramos São João da Cruz, um homem da mística da Igreja, um homem que é considerado doutor, ou seja, uma pessoa extremamente estudiosa da Palavra de Deus e, em especial, pelos seus escritos em forma de poema. Eu vou deixar aqui hoje para vocês a dica de 2 poemas que vocês podem achar na internet, que vai enriquecer espiritualmente, grandemente, a nossa fé. O primeiro chama-se Subida do Monte Carmelo. E o outro chama-se Noite Escura da Alma. Você vai lá no Google e pesquisa São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo. E depois, Noite Escura da Alma. São João da Cruz era um homem ilustre, espanhol, da companhia dos jesuítas, e que durante muito tempo foi perseguido, maltratado, expulso da sua ordem religiosa, foi suspenso das suas atividades por quase 25 anos e, mais importante, nunca deixou a igreja, nunca deixou de ser obediente ao magistério, ao Papa, aos padres. Sempre se manteve firme no seu único propósito: servir a Deus e não aos homens. Homem dedicado com especial atenção aos jovens. E hoje nós precisamos de novos São João da Cruz, para que os jovens também possam ser resgatados daquilo que o mundo ensina e serem apresentados a livros ricos de palavras santas, como são essas leituras, esses escritos de São João da Cruz. Queira você ser um São João da Cruz, uma pessoa da mística
uma pessoa da intimidade, do êxtase de uma oração profunda e não apenas superficial, mas aquela oração de transe espiritual que literalmente transcende o corpo e a alma numa experiência formidável, única e inigualável com Deus. Que São João da Cruz possa nos ajudar nessa profundidade de serviço a Deus e aos homens, né? E dentro disso, no nosso Evangelho de hoje, é mais importante fazer do que falar. Simples assim. Um pai dá a mesma ordem, a mesma instrução aos seus 2 filhos. Vai trabalhar na vinha. E o primeiro fala, não, eu não vou não quero. Não, hoje não. Mas ele reflete, bate no coração. Isso acontece com a gente. O Espírito Santo sempre bate no nosso coração quando a gente vai fazer algo que não é do agrado de Deus. Sempre. Não é peso na consciência isso. É um peso na consciência. Não. É a alerta do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí você tem a opção de aceitar e escolher ser obediente ou ignorar essa voz interior. Mas ela sempre vai estar lá, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas aí o filho que foi chamado primeiro respondeu não, mas ele foi e ele fez. E o segundo falou, já vou. E até agora, dia 14 de dezembro de 2021, ele ainda não foi. E quantos de nós ainda não fomos? Estamos sentados no banco da igreja. Não serve na crisma, não serve no grupo de jovens, não serve no dízimo, não serve nas mães que oram com os filhos. O que não falta na igreja é espaço para a gente servir. Pelo contrário, a messe é muita e os operários são poucos. Não seja aquele que fala sim, mas nunca vai. Mas seja assim, aquele e aquela que tem muitas ocupações, mas ainda faz um encaixe. Coloca Deus em primeiro lugar para poder servi-lo. Que São João da Cruz nos ajude a servir a Deus com muita intensidade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe nesse tempo de advento, na espera, na expectativa, no maranata do Verbo encarnado. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.